Oi, pessoal. Bem-vindos ao nosso evento Daqui para Fora Talks. É um evento no qual a gente conversa com alguns nossos alunos estudando em diferentes países. Antes da gente iniciar o bate-papo com os alunos, gostaria de pedir para vocês que ainda não são alunos clientes da Daqui para Fora, que mirem o celular para o QR Code para fazer uma análise de perfil. Assim, a nossa equipe consegue entrar em contato com vocês para tirar suas dúvidas. Um, a princípio, só para começar rapidinho, falar um pouquinho da Daqui para Fora para quem não conhece, a gente foi a primeira empresa no Brasil a começar essa orientação para alunos que gostariam de fazer faculdade no exterior. Nesses mais de 20 anos, a gente teve mais de 40 mil applications enviadas, 4 mil alunos assessorados e cerca de 1 milhão de reais em bolsas de estudos ao longo desse tempo. Hoje no time nós temos mais de 60 profissionais, incluindo eu e a Raíssa, que estamos no evento aqui hoje. Do time, mais de 40 foram formados no exterior. Nós tivemos aceitações nas principais universidades do mundo, incluindo nos Estados Unidos, na Europa, e hoje a gente está trazendo alguns desses alunos para compartilhar com vocês as experiências deles. Então, aqui algumas das aprovações no Canadá, na Europa. E antes da gente começar o bate-papo, gostaria de pedir para, novamente, quem ainda não é cliente da Daqui para Fora, para preencher a avaliação de perfil. Assim vocês conseguem entender um pouco melhor as chances de admissão e bolsas de estudos. Aqui é um exemplo de como é a análise de perfil, o formulário que vocês vão preencher. E aí, ao final, vão vir alguns feedbacks de pontos positivos, próximos passos, e nossa equipe entrará em contato com vocês. Agora, vamos começar a parte que importa, o bate-papo com os nossos alunos. Gostaria de apresentar para vocês o Luca, que estuda nos Estados Unidos, o Guilherme, que estuda na Holanda, o Mário, no Canadá, a Gabi, na Espanha, o Henrico, na Itália, e a Manu, que estuda no UK. A primeira pergunta que eu tenho para vocês é: por que que você optou por estudar nesse país onde vocês estão estudando agora? É, Essa é uma pergunta difícil, porque estudar nos Estados Unidos sempre foi uma coisa muito presente na minha vida desde muito cedo. Eu sempre fui muito fã, acho que como muita gente, né? Fã de coisas que vêm dos Estados Unidos. E aí você tem a indústria audiovisual. Eu sempre gostei muito, isso é uma coisa minha, muito de esporte americano. Então, futebol americano, beisebol, eu sempre fui apaixonado por isso. Então, eu sempre pensava que eu queria estudar fora e eu sempre pensei em Estados Unidos. Nunca me veio na cabeça estudar fora em um lugar que não fosse Estados Unidos. Eu acho que é a realidade, talvez, para muita gente, inclusive. E, enfim, eu ficava com essa ideia na cabeça por muito tempo, desde assim, ensino fundamental, início do ensino fundamental 2. Eu tinha essa ideia, claro que não ainda, não tinha feito nada em relação a isso, mas tinha essa ideia, tinha essa vontade, me apaixonando cada vez mais por esporte americano, que sempre foi uma coisa, a Anne, inclusive, sabe disso, foi uma coisa que moldou muito a minha escolha de universidade. E chegou na hora de, né, começar o vestibular e as pessoas vendo o que iam fazer da vida na faculdade. E aí, uma amiga minha na época me apresentou daqui para fora, eu entrei, falei com a minha mãe, entrei. E aí eu tive mais certeza que eu queria estudar nos Estados Unidos, e aí as coisas foram naturalmente, mas é uma coisa que vem de muito tempo na minha vida e tem muito a ver com os meus interesses pessoais, né? É, para mim, eu nunca, não foi um sonho que eu tive desde criança, estudar na Holanda. É um negócio que começou no ensino médio, que eu percebi que a educação no exterior era muito boa. Comecei a pesquisar mais sobre, eu apliquei para várias, na Europa, muitos países, e eu acabei passando também para vários países. E eu fiquei muito na dúvida, porque eu tinha passado para Londres, eu tinha passado para Bocconi, na Itália, só que eu e passei para de Amsterdã. Então eu decidi visitar os países, só que a Amsterdã sempre estava na minha cabeça, porque eu lembrava das bicicletas, pô, das tulipas, de tudo mais, da segurança. Quando eu cheguei lá, eu passei, sei lá, um dia em Amsterdã, eu falei, cara, é aqui, sabe? As pessoas, você tem na cabeça que os holandeses são frios, mas eles
não são mal educados. Eles são bem educados, é um povo alegre, assim, toda tarde tá lá, todos os bares estão cheios, todo mundo bebendo cerveja. E é uma cidade muito viva, sabe? Eu acho que eu vi um pouquinho do Rio de Janeiro, lá em Amsterdã, né? Por conta do calor, das pessoas e tudo mais. E, me apaixonei por Amsterdã e fiquei lá, foi por causa disso. Para mim, assim como o Luca falou, estudar fora foi sempre uma coisa que eu tinha vontade de fazer, mas não necessariamente eu pensava no UK como uma possibilidade. Mas aí minha escola trouxe a oportunidade do IB, e aí eu decidi entrar para começar com essa vontade de estudar fora e tal. E aí eu tive a chance de estudar no sistema mais parecido com o do UK. Eu gostei muito do sistema de ensino deles. E eu já tinha ido para Londres em 2017, eu tinha amado a cidade. Tinha gostado muito da liberdade que a cidade te dá por ter um sistema de transporte muito bom, ter muitas culturas diferentes, ser uma cidade muito diversa. E também por ser, eu estudo ciências, ser um centro muito grande para pesquisa e para vários laboratórios e para o networking mesmo, ser uma cidade muito central. Então, acho que para mim estudar no UK foi mais por essa questão da diversidade e da inclusão de várias culturas juntas e da oportunidade mesmo de conhecer várias culturas e laboratórios e coisas desse tipo por lá. Assim como o Guilherme, eu nunca fui assim de querer muito estudar fora. Acho que no ensino médio meu pai plantou a sementinha ali da ideia e eu fui percebendo que a educação no exterior realmente era uma coisa muito que eu devia assim, buscar. E depois de aplicar pelo daqui para fora, eu fui aceito em várias universidades, algumas nos Estados Unidos, algumas no Canadá. E eu cheguei a fazer uma viagem que eu explorei os dois, né, as oportunidades que eu tinha. E quando eu cheguei aqui em Toronto, no Canadá, eu pensei, putz, é mais isso que eu quero mesmo. É uma cidade super cosmopolita, tem. é, quase não tem canadense aqui, para falar a verdade, só tem gente de todos os lugares do mundo, de todos os continentes, de todas as culturas, e eu queria muito essa diversidade, essa oportunidade de compartilhar culturas. Para mim, eu comecei com a ideia de estudar fora, deixando bem aberto, pode ser Estados Unidos, pode ser Canadá, pode ser Europa, pode ser tudo. E quando eu fui pesquisando um pouco mais e também falando com meu irmão, porque meu irmão estuda nos Estados Unidos, eu percebi que as opções que me deixavam nos Estados Unidos, principalmente, eram muito focadas, em cidades. A faculdade ficava numa cidade menor e a vida universitária era muito forte, mas a vida urbana não era tanto. E daí eu comecei a ir para a Europa. Quando eu cheguei na Europa, eu tirei algum dos países por conta do clima, e eu fui cada vez mais me identificando com a Espanha, por ser uma cultura também muito calorosa, eles são muito animados, apesar de ser um pouco grosseiros, mas outra coisa que também me encantou foi a faculdade que eu escolhi, porque ela é extremamente internacional, então a instituição acabou me puxando mais para o país, mais do que a cultura, e quando eu cheguei lá, eu acabei me apaixonando e vi que eu fiz a escolha certa. Eu escolhi a Itália também, acho que um pouco parecido com o que a Gabi falou. No início eu estava um pouco na dúvida entre Estados Unidos e Europa, e depois de ver mais também, os Estados Unidos eu acho que é bem diferente dos outros países europeus. Acho que a Europa em geral é um pouco parecido, mas tem diferença em cada país. Mas Estados Unidos é assim um modelo que distou bastante. Então depois que eu defini que eu queria mais Europa, fui pesquisar um pouco mais a faculdade em si, que também parecido com o que a Gabi falou, foi mais o que me puxou para a Itália, foi a Bocconi, que é a faculdade que eu estudo, que vi que era super boa, falei com umas pessoas que já tinham ido lá e tal, me deram muitas impressões positivas da faculdade e acabou me puxando. E a Itália em si também, eu acho que por ser um povo assim um pouco latino, é um pouco parecido assim com a gente, são bem abertos, são bem tranquilos. O clima também não é tão ruim, por mais que seja mais o norte, mas em geral foi isso. Foi mais, eu diria, a faculdade, mais que acabou também me levando para a Itália. Obrigada. Muitos de vocês mencionaram uma cultura que influenciou muito para vocês escolherem o país, a faculdade onde vocês vão estudar. E eu queria que vocês me contassem um pouco mais como que vocês veem a cultura no dia a dia, onde vocês estudam. Assim, eu acho que é importante, antes de eu fazer um pequeno disclaimer, que é muito difícil para mim falar pelos Estados Unidos inteiro, né?
Eu estudo em Minnesota, que é um estado no Upper Midwest, né, na parte de cima do meio oeste americano. E eu tenho que dizer que as regiões nos Estados Unidos são muito independentes em termos de cultura, de costumes, e que uma pessoa, por exemplo, como eu tenho vários amigos que estudam na Flórida e eu que estudo em Minnesota, nós temos experiências diferentes. Claro que você tem os pontos comuns, né? Eu vou tentar focar mais ou menos nisso. Eu acho que a cultura nos Estados Unidos, como alguém mesmo falou, que os Estados Unidos destoa bastante do resto, é verdade, né? A college experience aqui é uma coisa que está muito em voga. As pessoas vão para a faculdade para ter a college experience, que é uma coisa que é você finalmente sair de casa. É a primeira vez que os americanos muitas vezes saem de casa e não na maioria das vezes, mas muitas vezes vão para muito longe de casa. Então é a primeira vez que ele se vê sem ninguém ali para controlar ou tolir. Tem muito a questão do esporte, aí, claro, tem universidades que são mais fracas nisso, mas as D1s, né, que são as universidades mais fortes em esporte, tem a cultura esportiva muito, muito forte. A minha University of Minnesota é muito forte. A gente tem programas esportivos de mais variados esportes. Por exemplo, agora, na sexta-feira, vai ter o home opener, né, o jogo de futebol americano. E assim, a universidade parece que essa semana vive para esse dia. As pessoas todas estão numa expectativa enorme. E não é só futebol americano, tem o hockey, que aqui é muito forte, que, assim, o time de Minnesota perde no hockey, parece velório na faculdade. Assim, é muito legal. Então, assim, a cultura americana, se eu puder achar um ponto comum entre todas as regiões dos Estados Unidos, eu diria que é muito esporte, muito mesmo, se você for uma D1, né? Aí tem universidades, como eu disse, que não são assim, mas eu acho que a maioria do que a gente pensa sobre universidade nos Estados Unidos, a maioria é muito forte em esporte. E tem a Greek Life, né? Que é a questão da vida de fraternidade e sororidade. Aí é uma coisa que eu não entendo muito, porque eu não tô, mas é basicamente onde alunos se juntam para morar numa casa, ter várias festas e criar ali amizades que durariam ou vão durar para a vida inteira, né? Como se fosse uma família mesmo. Então, eu diria que Greek Life e esporte são duas coisas que eu vejo muito forte na cultura universitária no dia a dia aqui. E aí você tem as especificidades para cada lugar, né? Aí eu recomendo que você pesquise mais o que você está interessado, os lugares que você está interessado, porque para mim é difícil falar sobre todos, né? Mas eu diria esporte e Greek Life são muito fortes no país inteiro. Na Holanda, eu diria que assim, os holandeses, apesar de, assim que você vira amigo deles, eles são as pessoas mais divertidas que você vai conhecer na vida de vocês. Só que o problema é virar amigo, porque eles são um povo que é fechado, né? Um povo meio frio. Assim, por exemplo, aqui no Brasil, quando você sai na rua, você dá bom dia para todo mundo. Se você der um bom dia lá fora, a pessoa não vai te responder. Ela vai olhar como se você fosse um alienígena. E aí, sabe? Só que eu, quando cheguei lá, demorou para eu fazer amigo holandês. Mas assim que eu fiz, cara, esses caras estão comigo. Qualquer coisa que eu faço com eles. Porque eles são um povo que é muito animado, vão topar tudo que vocês fazem, que você quer fazer. E a vida lá também é muito boa. É festa. O povo vive todos os dias para festa. Tipo assim, se não for festa, é bar. Fala assim, acabou a aula, vamos num bar. Aí fica lá conversando. Pode nem tomar cerveja, tomar nada. Fica lá conversando, conversando, conversando a tarde toda. E tem muito estrangeiro. Muito, muito estrangeiro. Amsterdã é mais fácil você encontrar um estrangeiro de qualquer lugar do mundo, não é específico de lugares. É mais fácil você encontrar um estrangeiro assim na rua do que um holandês, sabe? Porque tem duas universidades só na cidade, tem uma um pouquinho afastada, mas assim, Amsterdã é lotada de estrangeiro, e isso é uma coisa muito boa, sabe? Você conhece gente do lugar do mundo todo, de lugares do mundo todo, e do Brasil também. Eu conheci um dos meus grandes amigos lá é brasileiro, e também tem amigo peruano, amigo coreano, amigo do Cazaquistão, é um país que eu nem sabia que existia, que hoje em dia eu amo o pessoal de lá. E é isso, Amsterdã é uma cidade muito viva, com muito estrangeiro, e os holandeses é um povo frio, mas se você consegue conhecer eles, vai ser as melhores pessoas. Eu acho que estando em Londres, a minha experiência é muito parecida com a do Guilherme, porque os ingleses também são conhecidos por serem pessoas muito frias. Mas eles também são super sociais, porque na Inglaterra tem muito essa cultura do pub culture, que é tipo sair da faculdade, ir pra uma festa, ir pra um bar, assim como o Guilherme falou, e ficar conversando. Então, a partir do momento que você quebra a barreira com os ingleses de, tipo,
passar dessa fase da frieza, da objetividade, você consegue ter uma relação muito boa. E ter essas coisas de ir pra festa sempre, eles são uma cultura que gosta muito de festa, gosta muito de estar junto. Isso é muito bom, e era uma coisa que me preocupava muito estando em Londres, porque as faculdades em Londres, elas não têm necessariamente um campus. O campus meio que vira a cidade, porque as acomodações são afastadas do campus. Então, eu achava que ia ser mais difícil conhecer gente. Mas as faculdades inglesas também têm muito a cultura de societies, que são clubes tanto por interesse ou por nacionalidade, tanto de esporte quanto de filme. Você consegue achar uma society de qualquer coisa. E as pessoas que estão lá estão muito para socializar por causa desse, tipo, com relação a essas coisas. Então lá você consegue conhecer muitas pessoas. Então eu acho que é muito isso do que o Guilherme falou também, que são pessoas muito frias, mas que ao mesmo tempo são muito sociais e têm uma cultura muito de estar junto, a partir do momento que você passa essa barreira. E também essa cultura das societies ajuda muito na socialização e você vê muito desse lado da cultura deles também. Eu acho que a cultura aqui em Toronto, ela é um pouco de uma mistura entre as duas que a gente tem ouvido, né? Dos Estados Unidos e da Europa, assim. Se você sair na rua, eu acho que é muito parecido com o que vocês falaram da Europa. As pessoas são meio fechadas, elas não vão mexer com você, se você não falar com elas, é como se vocês não tivessem muito interagindo ali. Mas ainda assim são calorosas assim que você, né, inicia algum tipo de interação. Mas dentro da universidade é completamente diferente. As pessoas sempre estão buscando formar novos clubes, novos grupos, novas amizades. Dentro da universidade e fora da universidade são experiências completamente diferentes. Até porque dentro da universidade eles reportam que 40% dos alunos são internacionais, mas eu diria que a porcentagem é ainda maior. Chega, pelo que eu tenho visto, chega até 70%, porque eles não contam as pessoas que têm cidadania canadense, né? Mas se for pegar um censo grandão assim da universidade, a maior parte não é do Canadá. E tem uma experiência engraçada que eu tive com o meu colega de quarto, que quando eu vim eu estava muito preocupado com isso, né? Pô, será que eu vou ser aceito, assim? Por mais que eu tenha visto que a cidade era muito internacional, você ainda tem esse medo, né? E aí a mãe do meu colega de quarto falou, olha, fica tranquilo porque aqui o mais canadense que você vai encontrar é o urso. O resto é tudo de fora. Então, a gente também tem muito daquela cultura do Greek life que você falou, Luca. E é uma misturazona aí do que o Guilherme, a Manu e o Luca falaram. Eu acho que para mim é muito difícil falar dos espanhóis, porque 20% da minha faculdade são pessoas espanholas. Então, a maior parte dos espanhóis que eu tenho contato é um garçom no restaurante, um policial quando eu vou fazer meu documento, que são pessoas mais velhas e estão trabalhando e vão ser grosseiras. O que tudo bem, já aceitei, não é uma coisa que me incomoda, porque não tá no meu dia a dia, né, não são as pessoas que eu convivo. Mas é fato. Eu diria que o espanhol, ele é como se fosse um brasileiro mais rabugento, assim. Ele é caloroso, ele gosta de festa, mas ao mesmo tempo ele dá uns chega pra lá que você fica até meio assustado. Mas é isso, eu não tenho muita experiência com espanhóis da minha idade. Eu tenho no máximo umas 2 amigas espanholas, que eu amo de paixão, e mesmo assim elas têm um passado extremamente internacional. Então, morou na Espanha, mas o pai é da Índia, a mãe é do Reino Unido e mistura absurda. Então, é difícil pra mim. Eu acho sobre os italianos, em geral sobre a cultura também de Milão, acho que é um pouco o que o Guilherme falou, eu acho. Também Milão é uma cidade com bastante gente de fora. Também tem bastante essa cultura de depois dar ali no bar. Durante o dia você tem às vezes intervalo de 2, 3 horas ir no parque, ficar lá conversando, fazer alguma coisa. Então tem bastante essa vivência mais europeia de sair assim bastante também em festa. Os italianos eu acho que em geral, pelo menos a impressão que eu tenho da família universidade é que eles ficam mais entre eles. Então, tipo, normalmente eles ficam mais fechados entre os italianos e fica mais um grupão de internacionais que daí mistura a gente de tudo que é lugar. Mas os italianos que meio que saem dessa panela assim, eles são super de boa, todos os que eu tive experiência. Eu moro com 3 italianos e nunca tive nenhum problema. Eles falam inglês comigo quando a gente tá juntos, eles estão super tranquilos, super receptivos. E as pessoas que eu tenho contato, assim, os italianos também nunca tive problema, sempre foram bem de boa, são bem
receptivos, calorosos, são educados, mas que nem eu disse, em geral, pelo menos na Bocconi, eu sinto que dá uma dividida assim nas aulas, normalmente entre um grupo que é mais italiano, que fica mais entre eles, e um grupo de internacional que daí mistura bastante. Mas culturalmente, nunca tive experiência com os italianos, assim, eu achei eles bem tranquilos e um pouco parecidos com os brasileiros, nesse sentido de ser mais receptivos e calorosos, assim. E agora falando rapidamente, né, se existe um ponto de cultura, se vocês pudessem compartilhar do que vocês lembram, o Mário comentou um pouco, né, do urso, mas qual foi, assim, o maior choque cultural que vocês tiveram quando vocês chegaram na faculdade? Porque percebemos que vir do Brasil, qualquer um desses países, já, né, cada um leva a sua cultura, é bem diferente, mas teve alguma coisa, assim, que foi marcante mesmo, que vocês falaram, por mais que eu estivesse preparada ou preparado, já, né, sabia um pouco sobre o país, ainda vou ter que me adaptar um pouquinho. Eu lembro de um episódio, foi bem, a gente fala que humbling, né? Foi no meu primeiro semestre, a gente estava tendo uma aula, acho que era política americana, algo assim. E, assim, na minha cabeça, eu acho que o brasileiro, o latino, está mais acostumado com isso, com conversas um pouco mais acaloradas e combativas. Claro, sem desrespeitar, mas, assim, uma coisa mais você ser incisivo e a outra pessoa não levar para o pessoal. E aí você ter debates em sala e tal. E nessa aula, era uma pauta de política econômica e política econômica externa dos Estados Unidos e o que eles faziam com a América Latina, né? Aí tem enfim, coisas complexas. E aí, o professor estava falando sobre a época de influência americana na América Latina e tudo que fizeram em relação às ditaduras na América Latina, e o apoio e tal. E aí, enfim, eu quis falar, e aí enfim, falei o que eu achava e tal, mas aí falei de boa, e aí um aluno, um americano, falou, não, eu não acho isso, porque isso. E aí eu falei, não, eu acho que você está errado, porque isso aqui não é isso, aqui não é isso, aqui não é isso. E assim, eu achei que tava de boa, tranquilo, nada aconteceu, continuou a aula. Cara, chegou no final, o professor veio falar comigo, tipo, você não pode falar assim. Falei, "Quê? Cara, eu não falei nada demais, nada demais. Eu só fui combativo, eu me dirigi a ele, querendo falar. E aí eu, enfim, entendi. Eu acho que isso é muito de Minnesota, porque, como eu estava falando em off aqui, existe que falam que é o Minnesota Nice, que eles são muito legais, mas assim, muito mesmo. Chega uma hora que até fica um pouco demais. Eles são muito gentis com a outra pessoa. Eles não querem ferir você, assim, falar nada contra você. Eles são muito, muito assim, sabe, paz e amor. E aí foi uma coisa que me chocou, assim, eu falei, cara, eu tenho que realmente me controlar, mesmo eu achando que eu tô respeitando tranquilo com a pessoa, como eu sempre faço, eu tenho que fazer mais, porque, e é uma coisa que eu nunca esperava passar por isso. E foi uma coisa que me chocou, assim, que, pelo menos aqui em Minnesota, você tem que ser extra legal com o seu colega de classe, enfim, com as pessoas, porque eles estranham se você for mais incisivo, se você quiser falar diretamente, alguma pessoa tá errado ou algo assim. Eu acho que eu tive dois choques culturais que, assim, me marcam até hoje. Que até hoje eu não me acostumei direito. Tô há 2 anos já, quase. Ou mais, inclusive. E foi, primeiro, a culinária. Porque a culinária holandesa é muito ruim. Eu não vou mentir, é muito ruim. Eles não têm nada. Eles não têm nada. Então, todos os restaurantes que você vê em Amsterdã é ou italiano, ou argentino, carne argentina, ou é francês. Não um restaurante holandês. O único restaurante holandês que eu fui, o único prato deles era panqueca. Então, assim, foi o maior choque para mim, porque a gente sai aqui do Brasil, pô, a gente tem arroz, feijão, as melhores carnes do mundo, é um prato rico. Quando você chega lá, você vê a culinária holandesa, é um negócio que é um choque, assim. E é completamente diferente do resto da Europa também, né? Porque a culinária europeia é muito boa. O outro choque que eu tive muito foi que na Europa em geral, mas especificamente em Amsterdã, tem muita, muita bicicleta. Então você faz tudo, tudo de bicicleta. Você raramente vai usar carro. Se você tiver um carro, eu acho que é até pior para você, né? Porque é você pode fazer tudo de bicicleta. Tem ciclovia em todos os lugares da cidade. E isso foi um choque para mim, porque eu tô acostumado eu tô acostumado a dirigir. Ainda mais eu que moro aqui no Rio de Janeiro, que é meio quase tudo longe. E e aí, pô, foi um choque eu ter que andar de bicicleta. Eu caí algumas vezes, eu derrubei algumas pessoas. Mas depois que eu derrubei
pela terceira vez, uma pessoa, eu aprendi a andar. Mas até hoje, cara, você tem que tomar cuidado nas ciclovias, porque os caras eles não respeitam o sinal de trânsito, e isso é um dos maiores choques para mim. Acho que o pessoal pensa assim, andar de bicicleta é mó fácil, mas lá em Amsterdã, assim, é tanta bicicleta que nem dá, né, Não, pessoal, pra e às vezes virar. além disso, além de ter muita, o pessoal é meio louco. Os caras que andam de bike são meio loucos. É muito engraçado, porque tem sinal, eles têm uma lei de trânsito, mas alguns não seguem. O pessoal mais velho não segue. Eles só vão, e você como pedestre, tem que sair da frente, senão você vai virar asfalto. Entendeu? É maluquice, mas você se acostuma. Depois de um tempo suficiente, você se acostuma. Eu acho que os meus dois maiores choques culturais são duas coisas relacionadas a horário. A primeira é que lá tudo fecha muito cedo. A cidade inteira tá fechada às 10 horas da noite. Não tem nenhum restaurante aberto. Isso falando de Londres, que é uma cidade muito grande e muito viva. Mas tudo fecha muito cedo, incluindo farmácias. A maioria das farmácias não tá aberta depois das 10 e não abrem no domingo. Então, se você tá doente, você tem que ficar doente em dia útil. Porque, realmente, uma vez eu tive uma amidalite no final de semana e não tinha onde comprar remédio. Mas tudo se adapta, e você se prepara com o tempo. E ainda em questão de horário, a pontualidade inglesa é uma coisa muito real. E eles consideram até desrespeitoso se você não respeita esse horário. E, sendo brasileira, especialmente carioca, a gente não tá acostumado com isso. Você combina um horário, o horário combinado é a hora de sair de casa, a hora de começar a se arrumar, não o horário de estar lá. Mas já aconteceu comigo de eu receber mensagem, tipo 5 minutos depois de eu sair de casa, tipo, por que que você não me avisou que você ia atrasar? E isso foi um choque muito grande pra mim, porque aqui a gente não tá acostumado com isso. Mas assim, de novo, tudo se adapta e eu só tive que me policiar, mas com isso é uma coisa que eu ainda, às vezes, erro. Mas eu acho que esses dois foram meus maiores mesmo. Eu acho que eu não tive um grande choque cultural aqui. Eu tive vários choquinhos pontuais, mas uma das coisas que eu queria compartilhar é que aqui em Toronto não tem uma cultura, é um misturadão de várias, né? Então, por exemplo, às vezes as pessoas me perguntam, qual que é a comida de Toronto, né? Como o Guilherme falou que a comida lá de Amsterdã é meio suspeita. Não tem uma comida de Toronto. Eu não sei te dizer. Eu moro aqui há 2 anos, eu não sei te dizer qual que é a comida de Toronto. Eu sei te dizer qual que é a comida da Chinatown de Toronto. Eu sei te dizer qual que é a comida do bairro português de Toronto. Eu sei te dizer qual que é a comida do bairro italiano de Toronto. Mas, assim, no geral, não tem. É uma mistura de todo mundo que está aqui. Então, em parte, isso foi um choque de culturas, né? É, Até porque, por exemplo, na moradia estudantil que eu fiquei, tinham várias comidas de vários locais. E aí cada dia era uma comida de um lugar diferente. Então não era nenhuma coisa que dava pra você meio que se acostumar assim, não, a comida de Toronto é só hambúrguer, sei lá. Sei lá, é o que vier de qualquer lugar que veio. Então foi um grande choque, um choque inesperado, vai. E aí, mais outras coisinhas pontuais também nessa linha, é que é difícil de você esperar uma coisa muito consistente. Então, tem amigos que eu encontrei no primeiro ano que eram assim, pô, você encontrou a pessoa, é abraço, beijinho, 2 beijinhos. Tem gente que é um beijinho só, tem gente que você tem que cumprimentar de longe, tem gente que você tem que apertar a mão, porque cada cultura tem a sua própria, as suas próprias maneiras, né? Então, acho que tudo que eu fosse falar vai nessa linha aí de pontualidades. Eu acho que eu vou falar um pouco também do que a Manu falou de horário, que não era o que eu estava esperando, porque o espanhol, não sei se ele não é conhecido como isso, mas foi burrice minha, porque espanhol não deixa de ser europeu, né? Então, eu já tive experiências de chegar 3 minutos atrasada na aula, receber falta. Já tive experiências de chegar num restaurante com uma reserva às 2 e o garçom falar: Olha, são 1h58, mas se você quiser, você pode sentar. Umas coisas assim, é tudo ao pé da letra, é tudo horário certinho. Mas eu acho que o meu maior choque cultural, que eu não sei nem se foi choque cultural, mas é que como eu sou de São Paulo e eu fui para uma cidade do tamanho de um ovo, é muito diferente. Eu faço tudo a pé. Para eu pegar um táxi, tem que ser muito longe mesmo, assim, e é
quase nunca. A liberdade que eu tenho é uma coisa absurda de voltar de festa 4 horas da manhã andando sozinha, na maior tranquilidade. Então eu acho que isso me pegou muito, mas não seria nem muito da cultura espanhola. E das festas. Também eu vou numa festa, eu pergunto para os meus amigos: "Ah, não, a gente vai pra festa umas 2h30, 2h30 da manhã". Então para mim também foi chocante, mas é mais isso. Para mim, acho que umas coisas pontuais, que acho que também o Guilherme falou da alimentação. Na Itália, eu gosto bastante, é bem boa mesmo, mas é bem como o consenso geral, assim, é bem carboidrato, assim, é bem pizza, bem massa, bastante, assim, pouca proteína. Então, tipo, até uma coisa engraçada foi que eu faço super, deixo as coisas na geladeira, eu divido a geladeira com outras 3 pessoas, e eu sempre, toda a minha refeição, com um pouco de carboidrato, um pouco de proteína, normal. Pelo menos para mim aqui, ainda mais no sul, com bastante carne. E eu comprei e eu enchi a minha parte de geladeira com proteína. Eles abriram assim, olharam, cara, tu comprou, isso vai estragar, tu comprou carne para um mês, 4 semanas, que isso? Era o que eu comia assim, no máximo, uma semana, 10 dias. Então, tipo, é bem diferente. Mas em compensação, o carboidrato lá, a qualidade é bem boa, eu acho. No início, na primeira mês, assim, eu comia praticamente só pizza e massa, porque eu não queria cozinhar muito. Então eu saía, tinha uma pizza perto, uma massa perto. E eu lembro que eu falei pra minha mãe assim, nossa, acho que eu vou engordar uns 30 quilos, assim, porque eu comia pizza e massa o tempo todo. E no final eu emagreci, assim, em um mês, porque eu acho que a qualidade, assim, da farinha das coisas é super boa lá. Então a alimentação é uma coisa que eu gosto bastante. Outra coisa que eu falei antes, que eu acho que foi um choque cultural também, que os italianos realmente, tipo, são mais fechados para os estrangeiros. Teve uma vez que eu estava indo no jogo de futebol da Inter de Milão e tinha uma para revistar, assim, tinha que revistar passaporte, alguma coisa tinha acontecido, estavam revistando e os policiais estavam sendo super tranquilos, assim, estavam conversando, se rindo. Quando eu cheguei, eles viram meu passaporte do Brasil, fecharam a cara, assim, ficaram super sérios, começaram a ser meio grossos, assim. Eles abriram meu nome e viram que meu nome é um pouco italiano, que é Henrico e meu sobrenome também é um pouco italiano. Daí ele olhou assim, falou: Não, não, isso aqui é italiano também, pode deixar passar, vai, vai. E tipo, me deixou passar e deixou entrar, não falou mais nada. Então acho que isso em geral também, que nem eu falei, eles são um pouco mais fechados assim, para estrangeiro, por isso eu acho que é importante, se vier a falar um pouco de italiano, esse tipo de coisa, realmente ajuda na nossa adaptação. Mas em geral, acho que a cultura é um pouquinho parecida com o que a gente está acostumado e com o que pensa da Itália em geral. Perfeito, pessoal. Então, prazer em conhecê-los. Eu sou a Raíssa, sou uma das orientadoras. E agora a gente segue um pouco falando sobre a vida cotidiana de vocês, essa experiência dentro da universidade. A minha primeira pergunta, então, é como que é a acomodação? A gente sabe que os Estados Unidos têm uma grande diferença para o resto da Europa. Vocês já adiantaram um pouco falando de roommates, essas coisas, mas fiquem à vontade, assim. O que que vocês acharam do quarto? Se era também muito diferente do que a gente espera, porque a gente também tem essa questão de expectativa, e aí quando a gente chega lá, às vezes é um pouco diferente. Mas é isso. Como é a acomodação de vocês? Aqui nos Estados Unidos, como eu disse antes, a cultura é muito de você viver a universidade assim, o tempo inteiro. Então, também isso se reflete em onde você mora, né? Aqui, via de regra, pelo menos aqui na minha universidade, imagino que na maioria, o seu primeiro ano é sempre ou quase sempre, para internacional, acho que é sempre, aqui pelo menos, num dormitório dentro da universidade. Você tem um quarto e 99% das vezes você tem um roommate, e você vive ali dentro, num quarto, você não, pelo menos eu não tinha, tipo, não tem banheiro próprio, né? Você divide banheiro com a galera do seu andar, você não tem cozinha, você tem que comer no dining hall da faculdade, que é no refeitório. Então, assim, o seu primeiro ano, e muita gente continua isso os 4 ou 5 anos de universidade, você tá dentro da universidade e você tá ali, cara, o tempo inteiro com alunos, você mora ali dentro, os seus amigos são a galera do seu dorme, que é a galera da universidade. Então, assim, você só conhece, basicamente, galera da universidade. É uma coisa muito, sim, pujante, sabe? Uma coisa muito forte, cultura universitária. Você está aqui para a universidade. Mesmo eu que moro numa cidade que é um pouco maior, que é Minneapolis, não é uma college town, como eles têm aqui muitas vezes, é muito raro, assim, até agora, e no meu primeiro ano ainda mais, eu saí do campus. Muito raro, mas muito, muito raro mesmo. Eu até fazia mais isso porque eu gosto de ir para o centro, eu gosto de ir em jogos de esporte profissional, mas eu acho que o estudante comum, ele, assim, sai 2 vezes por semestre, eu não estou exagerando. Então, é uma vida muito dentro do campus. Tem tudo no campus, é uma mini cidade, e o primeiro ano, como eu disse, é vivendo dentro.
No segundo ano para frente, a maioria das pessoas se muda, né? A ideia é você conhecer pessoas que você tem vontade de dividir um apartamento, dividir uma casa, e aí você se muda para, não é para fora da universidade, mas para os arredores ali do campus. Ainda é muito perto, mas você vive uma vida um pouco mais, vamos dizer assim, normal. Você tem que cozinhar, você pode, as pessoas começam a ter carro, enfim, é uma coisa mais, aí você começa a viver mais a cidade, talvez. Mas eu acho que a maioria das pessoas, eu diria, passa a universidade inteira vivendo muito só o campus. Então, é uma vida muito virada para dentro do campus. E aí tem as festas, são todas aqui dentro. Os esportes, tem um estádio de 50 mil pessoas dentro do campus. Então, todos os esportes são aqui dentro. É uma vida muito campus-oriented, né? Eu não quero usar termo dos esportes, mas é isso, é isso mesmo. É muito pro campus. Então, é uma vida universitária, universitária. É só campus, é morando dentro, é fazendo tudo aqui dentro. A minha universidade, por Amsterdã ser uma cidade bem compacta, bem pequena, não tem muito espaço para ter uma acomodação da universidade. Então, a minha universidade ela não oferece morar no campus. Ela tem umas parcerias com algumas student accommodations espalhadas pela cidade, algumas no centro, outras mais longe, no norte, mas assim, no máximo 30 minutos de transporte público dessas acomodações até a universidade. Só que é bem difícil achar essas student accommodations lá, porque é bem disputado e o mercado imobiliário de lá está muito inflacionado, tem muita gente chegando, não estão construindo casa suficiente. Então, a maioria dos meus amigos, o que que faz? Tenta dividir quarto com 3, 4 pessoas, né? Ou vai para pegar, tipo, apartamento por fora, por corretor imobiliário mesmo. E aí o preço é um pouco mais alto, mas às vezes tem que ser assim, porque student accommodation lá... Eu fiquei, no meu primeiro ano que eu vim, eu fiz o Foundation Year, né? E no Foundation Year, a organização do Foundation Year, eles garantiam, basicamente, tipo assim, sei lá, 90% de certeza que você ia ter uma acomodação. E eu consegui. E era, tipo, 20 minutos de metrô até a universidade. Era muito bom, só que era um short-term contract. Você só podia ficar por um ano e não podia estender. Então, quando acabou, eu tive que começar a procurar apartamento. Não accommodation, student accommodation, apartamento mesmo. E aí eu consigo apartamento e tô lá até hoje, graças a Deus. Mas é difícil. Em Amsterdã é bem difícil. Eu não sei como é que é nas outras cidades, mas em Amsterdã é bem difícil achar accommodation. É, aqui no UK, eu acho que eu falo mais pelas cidades grandes, porque nas cidades menores, universitárias, eu acho que a maioria das acomodações são dentro do campus. Mas em Londres, por ser uma cidade muito grande e muito movimentada, os campos são muito centrais e pelo menos a minha faculdade e outras faculdades em Londres têm alguns prédios de acomodação espalhados pela cidade. Você tem garantia de conseguir acomodação no seu primeiro ano, tanto primeiro ano mesmo, ou foundation year. E normalmente os prédios ficam a meia hora da faculdade. E eu acho que é bem diferente dos Estados Unidos, porque a maioria das acomodações são em modelos de flats, que cada estudante tem seu quarto e, na maioria das vezes, seu banheiro, mas você divide a cozinha. Eu dividi a cozinha no meu primeiro ano com 7 pessoas e você tem que arrumar tudo, não tem ninguém que vai entrar lá e vai arrumar. Tipo, a cozinha é 100% responsabilidade das pessoas que moram lá. Isso pode ser muito bom, porque se você dá sorte de ter pessoas que sejam organizadas e tomem cuidado com a cozinha, mas ao mesmo tempo pode ser muito complicado para algumas pessoas se você não está acostumado a ter essa disciplina ou se você acaba caindo em um apartamento com pessoas que não têm essa disciplina também. Outro choque cultural muito grande que eu tive foi a questão do banheiro nas acomodações de estudante. Porque lá na Inglaterra tem muita questão do washroom, que são banheiros em que não tem divisão entre a área da pia, da privada e a do chuveiro. É tudo, tipo, não tem um box exatamente. E a maioria das acomodações de estudante, pelo menos em Londres, são assim. Então, isso foi uma coisa que foi bem chocante. Ainda mais sendo brasileira, tomando vários banhos por dia, eu acho que isso foi um ponto importante saber sobre as acomodações. Mas lá, assim como o Guilherme falou, são short-term contracts. Então, a partir do momento que você acaba o seu primeiro ano, você não pode renovar o seu contrato com a acomodação e você tem que procurar um apartamento.
Esse ano eu tô morando em um apartamento com outras duas pessoas, mas também é um mercado super inflacionado, super difícil de achar até mesmo apartamento se você não procura desde cedo, ainda mais sendo estudante. Mas, então, eu acho que é isso. Nas maiores cidades, os prédios normalmente ficam um pouco mais longe da faculdade e são nesse esquema de você dividir cozinha, mais ter o seu próprio banheiro, e isso só vale até o final do primeiro ano. Aqui em Toronto, a universidade tem duas partes, assim. Tem a parte da engenharia, que é onde eu estudo engenharia mecânica, então eu faço parte da engenharia, e tem a parte das arts and sciences, que é todo o resto, praticamente. História, geografia, filosofia, física, exatas, matemática e tal, tudo separado da engenharia. A engenharia é separada por algum motivo, não sei qual. Tudo no mesmo campus, mas as acomodações são diferentes, né? As acomodações da engenharia, todos, 98% dos alunos vão para um prédio que fica a 20 minutos de caminhada da faculdade, que era um hotel que a faculdade comprou e transformou numa moradia estudantil, que foi para onde eu fui. Eu fiquei lá, no primeiro ano. É um quarto com duas camas e um banheiro. Então, é assim, é muito legal porque você está morando no mesmo prédio que todos os seus colegas de classe, e no ano que eu entrei tinham 1.200 alunos de engenharia novos, né? Então são 1.200 alunos de engenharia no mesmo prédio. E a gente descia, comia no refeitório, subia para o último andar, ia estudar junto, bater papo até as 2 da manhã, depois ia para o quarto, e assim, dia após dia. Só que eu sou uma pessoa que gosta muito da minha privacidade. Então foi um ano meio difícil, porque é uma cama aqui e é outra ali. Não tem assim, não tem nenhuma cortina nem nada. Você tá olhando pro seu colega de quarto. E aí, beleza, acabou o primeiro ano e no segundo ano eu decidi alugar um apartamento fora, da faculdade, e foi com esse mesmo colega de quarto, né? A gente fez uma amizade muito boa e todos os problemas que a gente tinha iam ser resolvidos se a gente tivesse uma porta. Então a gente alugou um apartamento, cada um com seu quarto, cozinha compartilhada, e tô morando agora com esse colega de quarto até o fim da faculdade. A experiência da moradia estudantil, pelo menos no primeiro ano, eu acho que é bem parecida com a que o Luca falou nos Estados Unidos, mas o segundo ano já é completamente diferente. Você não pode ficar na moradia estudantil. E todo mundo aluga algum apartamento ou no centro, assim, ou tem mesmo pessoas que alugam nos subúrbios, e aí eles pegam até, às vezes eles dirigem até aqui, tem gente que dirige 1 hora por dia para vir na faculdade. No meu caso, eu só fiz um ano até agora da faculdade, né? Mas eu já decidi onde eu vou morar no segundo. E no primeiro ano você vai ter duas opções: ou você vai para uma residência da cidade, ou você pega um apartamento. Tem a residência da faculdade, mas eu conversei com pessoas que moraram lá que não gostaram. E tem outras residências espalhadas pela cidade. Eu acho que as principais características são que dividir banheiro não é comum, dividir quarto não é comum. Eu não achei nenhuma residência com quarto duplo. Cozinha, isso acontece dependendo da residência. Na minha, não, porque eu optei por uma residência que tinha alimentação, café da manhã e jantar todos os dias da semana e café da manhã de sábado, só que não tinha cozinha. Então, todos os dias no almoço era sanduíche ou comer fora, o que não foi incrível, mas agora eu tô no segundo ano, eu tô indo para um apartamento, então eu vou dividir com outras 5 pessoas e não vou dividir quarto, e não vou dividir banheiro, e não vou dividir, mas vou dividir cozinha. Então, assim, é muito flexível. Você consegue alinhar a sua moradia com o seu estilo de vida. Teve pessoas que foram no primeiro ano de cara morar sozinha e teve outras que quiseram ir na residência e assim vai. Você vê o que encaixa para você melhor. Então, nesse aspecto, eu gosto muito. E é isso. Acho que no geral muito bom, não tive problemas ainda. Vamos ver esse ano. Especificamente na Bocconi, assim, tu tem três opções. Tu pode ou ficar numa residência da faculdade, então a Bocconi oferece algumas como se fosse nos Estados Unidos, ou tu pode alugar um apartamento por fora, numa corretora, ou uma residência da cidade, né?
As residências da Bocconi são super disputadas, porque elas são um preço relativamente bom comparado com as outras, e elas têm algumas coisas, tipo, tem uma pessoa que limpa uma vez por semana, tem porteira 24 horas por dia, esse tipo de coisas são bem boas, assim. Eu dei muita sorte, eu consegui uma residência que era bem a que eu queria, mas é bem difícil. No meu caso, eu tenho o quarto meu, eu divido o banheiro com uma pessoa e cozinha com três. É como se fosse um apartamento para 4 pessoas, cada um com seu quarto e 2 banheiros. Mas toda residência tem tipos diferentes de quarto com diferentes preços, então acho que tem como tu ter uma que é só o quarto, e tipo banheiro do andar e cozinha do andar, e daí é bem mais barato, por exemplo, então varia bastante. Mas no mais eu tenho muitos amigos, a maioria deles mora fora, então alugou um apartamento com uma corretora, ou em grupos achou gente para dividir apartamento antes para faculdade, ou muitas vezes no primeiro ano mora sozinho, ou tenta achar alguém assim, e depois no segundo, que nem falaram, acha alguém que tem um pouco mais de afinidade, daí troca de apartamento, mas normalmente é assim. Em cidades menores, pelo que eu sei, aqui na Itália, pelo menos, não é tão comum as faculdades oferecerem residências, então acho que isso é um ponto bem positivo da Bocconi, ainda mais no primeiro ano, para não ter que se estressar tanto com essas coisas de alugar um apartamento por fora, com corretora, porque na Itália a burocracia assim, é bem pesada para esse tipo de coisa, é bem, bem difícil. E outra coisa boa é que normalmente os apartamentos são bem próximos da faculdade. Então Milão é sim uma cidade grande, mas ela tem bastante espaço, me parece, porque eu não conheço praticamente ninguém que mora a mais de, sei lá, 3 km da faculdade. Num raio da faculdade tem muitas opções, então isso é bem bom. Por mais que talvez não consiga uma residência da Bocconi, tem bastante opções para tentar ir alugar. Perfeito, pessoal. Eu acho então, né, que a Europa tem essa experiência mais parecida e Estados Unidos e Canadá seguem esse padrãozinho. E aí a próxima pergunta é algo que vocês já me deram ali umas respostas aos poucos, que é sobre alimentação. A gente aqui sai dessa cozinha que a gente tem tanto apreço e que está ligada também com o nosso afeto, com a nossa família. E vai para países diferentes, assim, o Mário já falou que, o Mário e o Guilherme já falaram que, olha, cozinha não tem aqui, mas e aí, como que vocês se viraram? Vocês encontraram restaurantes brasileiros? O plano de alimentação, se tiveram plano de alimentação, deu conta ali? Como é que foi essa experiência culinária e como está sendo para vocês? Então, acho que a Gabi que falou que está no segundo ano, eu também fiz só o meu primeiro ano e estou entrando no segundo ano agora. Como eu disse no primeiro ano, a regra, assim, 99% dos alunos pegam um plano de alimentação, um meal plan, e só se alimentam no refeitório da faculdade. Até porque você não tem cozinha dentro do seu dormitório. Ou você come fora, ou você come no refeitório da faculdade. Assim, é bem complicado. Bem complicado. Os americanos, isso foi um dos choques, inclusive, conversando com eles acham muito normal e muito de boa, acham a comida ok, boa e não tem nenhum problema. Assim, chegou uma hora que eu tava realmente por aqui com a comida. Eles comem muito peru, então você tem peru moído, bife de peru, farofa, assim, parecia uma farofa o peru. Cara, assim, e só, tipo, é sempre as mesmas coisas. Não tem variedade nenhuma. Então, uma coisa que para mim, porque eu acho que para a maioria dos brasileiros, eu acho que comer é um momento também de alegria, né? Você teve um dia difícil, a hora do jantar, a hora do almoço, você poder comer uma comida boa, comer uma coisa legal, assim, é um alívio para o seu dia, é um momento divertido, de socialização, muitas vezes. Eu acho que eles encaram aqui, principalmente em ambiente de faculdade, como é só para eu sobreviver. Então é muito complicado. Por exemplo, no café da manhã, aqui pelo menos, eles faziam ovo em pó. Então eles pegavam o ovo em pó e faziam. Muito, cara, é complicado. Esse negócio de comida pro primeiro ano, você comendo em meal plan, é complicadíssimo, principalmente para brasileiro. Inclusive, eu tenho uma grande amiga espanhola aqui, e ela, putz, a gente só ia para comer e ficava rindo da comida. É muito, muito louco. A partir do segundo ano, como você mora num apartamento e você tem cozinha, aí você começa a fazer a tua própria parada. É tranquilo, porque você tem como comprar os ingredientes são de uma qualidade ok, e aí você consegue cozinhar a sua parada. Uma coisa que eu tenho que adicionar, para comer fora, restaurante aqui é muito caro. Estados Unidos é um lugar muito caro para restaurante, porque tem a cultura da gorjeta, né?
Então, assim, você sai, por exemplo, eu fui comer, eu amo comida japonesa, e aqui eu fico sem comer comida japonesa. Eu fico lutando à vontade, porque é muito caro. E aí teve uma vez que eu, eventualmente, decidi ir, falei, dane-se, vou. Eu paguei US$ 70 para comer comida japonesa. Tipo, não comi, assim, um Michelin, não. Comi uma comida normal, boa, que no Brasil eu gastaria muito, muito, muito menos. Então, comer fora, para mim, no primeiro ano, isso foi uma parte complicada, a comida, porque eu já não aguentava mais a comida do refeitório, e aí para comer fora era caríssimo. E aí você tem que ir para fast food, que eu não gosto, ou para comidas de qualidade menor, para poder, enfim, ter uma coisa que tem um sabor bom, mas que é barato. Então, o primeiro ano, para mim, foi complicado. A partir do segundo ano, eu acho que é uma coisa que dá para levar, porque você consegue cozinhar. Como eu falei, né? A culinária holandesa não é boa, mas a Holanda fica na Europa e a Europa tem uma culinária espetacular. Então, sair para comer não é tão caro quanto nos Estados Unidos, que nem o Luca falou, não é tão caro, mas também não é tão barato. Os ingredientes dos mercados são um preço ok e eu tive que aprender a cozinhar. Hoje em dia, 90% das minhas refeições sou eu que faço. Eu não saio muito para comer e a cafeteria da universidade é cara. Tava até tendo uns protestos aí. Mas a comida é boa. A comida é boa, né? Os ingredientes são bons. A comida da cafeteria, apesar de cara, é boa. Às vezes dá pro gasto quando você tá com preguiça de cozinhar. E eu me dou bem lá. Eu fui numa nutricionista para montar um plano alimentar para mim, estou conseguindo seguir. Bastante vegetal, bastante carne também. E tá tudo certo, não tenho nada a reclamar sobre esse ponto. Mas a culinária holandesa eu não gosto. Deve ter gente que gosta, eu não sei. Eu particularmente não sou muito fã. Como eu disse, as acomodações lá não tem, é muito raro, pelo menos, ter refeitório dentro das acomodações. Então eu dividi a cozinha e aí eu também tive que aprender a cozinhar. E eu nunca fui muito de cozinhar, mas ou você cozinha ou você vive de delivery, que lá, se você sabe onde comer não é caro, mas a longo prazo, obviamente, fica muito caro. Então, mas tem certos supermercados que são muito em conta, que são voltados para estudantes ou para pessoas que, tipo, têm um budget menor para comida. Então lá você consegue comida de muita qualidade por um preço muito bom. Então fica fácil de cozinhar. Então acabava que eu cozinhava muito mais do que eu comia fora. Comer fora, lá eles têm muito desconto para estudante, então não ficava caro, mas por ser Londres, que o custo de vida é um pouco mais caro, ficava caro a longo prazo. Até mesmo na faculdade era caro. Também, como o Guilherme falou, estava tendo um certo protesto com relação ao bandejão da faculdade, o preço. Mas. E a comida não era muito boa, porque a comida inglesa, não, eu não acho ela muito boa, não tem muito sabor. Falta alguma coisa, mas por Londres ser uma cidade muito multicultural, tem muitas opções de comida de vários lugares, tanto asiática, você tem muitos restaurantes brasileiros que dá pra comer às vezes pra matar a saudade de um arroz com feijão. E também tem muitas comidas de vários outros lugares da Europa. Então eu nunca passei muito perrengue com relação à comida, mas eu acho que se você vai pra Inglaterra e especialmente se ficar em acomodação de estudantes, é, é muito importante que você tenha uma base na cozinha ou aprenda a cozinhar um pouco antes de ir. Aqui em Toronto, como eu fiquei na moradia no primeiro ano, eu tinha plano alimentar lá na moradia mesmo. E cada dia era uma coisa diferente. Só que depois de um tempo você começa a pegar o jeito ali do que vai ser no dia seguinte, né? Porque você tem um cardápio oculto que a cada 2 semanas eles refazem o cardápio. E eu acho que foi bom para eu descobrir algumas comidas que eu nunca tinha comido na minha vida, que eu achei muito gostosas. E foi bom também para ver o que que eu nunca ia tentar de novo, porque tem umas coisas que eles serviam lá que eu vou te falar, viu? Mas tinha muita comida mexicana, muitos tacos, burritos, eu achava muito bom, porque eu adoro comida mexicana. Tinha muita comida chinesa e do leste asiático, japonesa, aí das ilhas também. De vez em quando tinha umas comidas que eu nunca tinha escutado na vida. Tinha um prato senegalês lá que eu nunca tinha visto na vida. E de vez em quando eles davam umas sacaneadas na gente. Eu lembro uma experiência engraçada no finalzinho, assim, na última semana de aula. Na terça-feira tinha umas almôndegas mexicanas, supostamente. E aí no dia seguinte eles renomearam para umas almôndegas senegalesas. Depois no dia seguinte eram as almôndegas
da Mongólia, porque acho que tinha pouca gente, ninguém comeu e foi ficando. Mas aí acabou as aulas e todo mundo foi embora. É, e, assim, aí, beleza, no segundo ano eu adoro cozinhar, então eu cozinho praticamente a cada 2 dias para mim, eu sempre faço coisas novas. Eu não gosto de fazer coisas para a semana toda, porque eu gosto mesmo de cozinhar. E é engraçado porque no mercado, o mercado é completamente diferente do Brasil. Você não tem, sei lá, um corredor dos grãos, que você vai achar feijão, arroz, farinha, não sei o que lá. Aqui tem 4 corredores que tem arroz. Porque um corredor é o arroz asiático, o outro corredor é o arroz que eles usam no Oriente Médio, o outro corredor é o arroz latino, e aí você tem que ir meio que procurando pela cultura, assim, em vez pelo produto. E eu acho muito legal, porque dá para você encontrar coisa de todos os lugares aqui. E a qualidade geralmente é muito boa também, exceto o feijão. O feijão aqui, a primeira vez que eu fiz feijão, eu botei na panela de pressão, demorou 1h45 para cozinhar o feijão. Então, acho que o feijão evitem. Mas fora isso, o resto tudo muito bom. E a comida fora da universidade não é muito cara. É razoável. Geralmente, o exemplo que o Luca deu de um japonês, a gente geralmente encontra o japonês por US$ 25 aqui, canadenses, que já é um bônus sobre o dólar americano. Então, o preço da comida aqui é bem, bem razoável. Bom, pra mim, eu tive a experiência da residência e a comida da residência eu gostava bastante no jantar. O café da manhã não era aquelas coisas, mas assim, a comida espanhola no geral, ela é muito gostosa. Eh, não diria que é muito nutritiva, mas é muito gostosa. E eu não senti tanta assim, não sei, dificuldade na questão da comida. Talvez agora que eu vá para um apartamento e tenha que cozinhar mais, daí vai ser outra questão. Mas culturalmente, eu achei ok. Eu adoro a cultura de tapas, eu adoro Ramon. A única coisa é que eles comem muito porco. Muito mesmo. Isso, pra mim, eu não consigo porque eu não sou a maior fã. Mas, fora isso, tranquilo, eu não tive nenhuma experiência que acho até pertinente pra falar aqui. A minha experiência pareceu que a Manu falou, eu acho. Normalmente a galera cozinha, porque por mais que a faculdade diga que tem refeitório, ele é caro. Então, tipo, vale mais a pena tu sair para comer num restaurante perto da faculdade, tu vai pagar o mesmo preço e comer melhor. Ahn, a comida não é caro, que nem alguém falou, então é relativamente barato, consegue almoçar bem com uns 10, 15 euros, eu acho, tranquilo. Mas se for comer uma pizza, alguma coisa assim, é bem de boa. Mas eu normalmente cozinho bastante. Eu não gosto muito, mas é uma coisa que tu vai se acostumando. E de alimentação, acho que nem eu falei antes, eu como muita carne vermelha quando estou aqui no Brasil, muita, e lá eu acho bem caro. E acho pouca opção, assim, pelo menos que eu estou acostumado, bem pouca opção. Então acaba que eu praticamente não como carne vermelha, praticamente não como algumas coisas específicas que eu gosto, que nem sushi, que nem falaram aí, mas me pega bastante não comer carne vermelha. Então normalmente eu como atum, frango, que é um pouco mais barato, porque senão, se eu como aqui, acaba gastando todo o dinheiro só em comida. Mas em geral é isso, é mais cozinhar, e por mais que é chato, acho que tu acaba se acostumando com o tempo. Perfeito, pessoal. E aí a gente vai para uma pergunta um pouco polêmica, e que às vezes, durante o processo, os alunos têm muita coisa para ver e passa despercebida, que é o clima. Mas antes, Anne, você queria acrescentar alguma coisa? Não, não. Você vai falar da última pergunta. Pode ir. Perfeito, então. Então é isso. O clima, o que que vocês sentiram? Como vocês se adaptaram? Foi muito diferente do Brasil, era diferente até do que vocês esperavam. Como eu falei, tem essa questão de expectativa e realidade. Me contem como foi. Assim, essa é a sessão que, se deixar, eu vou falar um negócio inteiro, né? Antes, eu tenho que dizer, como eu disse antes, Estados Unidos é um país de milhões e enorme de quilômetros quadrados, é muito grande. Você tem climas muito, muito diversos. Você tem ali a Flórida, que tem um clima igual do Rio de Janeiro, na cidade que eu vim. Eu tenho amigos da escola que estudam lá e que amam o clima. Tem um inverno um pouco frio, vai, mas, assim, é um clima muito parecido. Você tem a Califórnia, que tem um clima muito praiano, muito gostoso. Eu estudo em Minnesota, que é eu não sei se é o inverno mais frio do Lower 48, que é dos estados, né, vai? Dos estados do continente. Mas se não é, é o segundo mais frio. É muito frio, mas assim, é muito frio mesmo. No inverno agora, eu tive meu primeiro inverno agora, né? Como eu falei, eu terminei o primeiro ano.
Eu cheguei a pegar de sensação térmica menos 35, algo assim. É muito frio. E o pior, eu acho que a parte mais difícil desse clima não é, eu sempre falo isso, não é o clima na pele, não é o frio em si. Porque o frio em si, você não vai sair e ficar muito tempo na rua quando dá menos 30 lá fora, assim, acho que ninguém vai. O problema é o estilo de vida que o frio te impõe. O inverno, e os invernos muito frios, né, como aqui, eles te impõem um estilo de vida muito recluso. É uma coisa que eles aqui estão muito acostumados. Você socializa pouco, você fica mais recluso. É esperado e natural que você viva uma coisa mais, sabe, mais para dentro, você não sai tanto, e aí você fica ali mais assistindo televisão, lendo, enfim, fazendo as suas coisas sozinho ou com uma pessoa. Enfim, se você namora, você fica com seu namorado, sua namorada. E isso causa uma coisa que eu, antes de vir para cá, achei que não acontecia e que nunca aconteceria comigo, que, enfim, mas que é a season depression, né? Acontece. E eu nunca imaginava que eu ia, assim, passar por nada parecido com isso. Cara, acontece. É muito doido. Porque os dias são muito curtos também. O sol nasce às 8, se põe às 4h30, 5. Então você vive uma vida muito. Tá tudo muito escuro, tá muito frio, você já tá muito recluso, e aí, enfim, desencadeia aquelas coisas. Então o clima aqui, em Minnesota, ele é o grande X da universidade, que é o grande motivo que muitas pessoas evitam vir para cá. E eu entendo, porque realmente é complicado. Não vou mentir e falar que não é. É complicado. Você se acostuma? Sim, você se acostuma. Tem partes boas? É legal que você pode esquiar, tem uma estação de esqui que fica a 15 minutos da universidade. É maneiro. Sempre que eu posso, eu vou. Mas eu acho que, eu não vou mentir, os contras são muito maiores do que os prós. É muito complicado você morar num clima assim. Para mim, que venho do Rio de Janeiro, assim, dois opostos. Eu acho que o guia do Rio de Janeiro também, cara, é bizarramente diferente uma coisa da outra. Mas eu acho que, primeiro, vira história para contar e você cria uma casca, vai? Se eu puder achar coisas boas em relação a isso, eu diria isso. Mas aí, de novo, se eu estou representando os Estados Unidos, eu não posso falar pelo país inteiro. Eu estou falando do que eu vivo aqui, mas aí os Estados Unidos têm climas muito diversos, né? Eu acho que vale uma pesquisa maior para onde você quer ir, porque você aguentaria, e aí, enfim, achar o que funciona mais para você. Cara, eu sou carioca também, que nem o Luca falou. E eu vou ter que ser bem sincero, o clima holandês é muito ruim. Assim, é bizarramente ruim. Porque além de ser, não é tão frio. Assim, não chega. A temperatura mais fria que eu já peguei, e eu já passei o inverno europeu lá. A temperatura mais fria foi, sei lá, no máximo -5. Assim. Então não é um negócio que, ai meu Deus, neve, frio, congelante, de não sair, ao ponto de você, pô, ter que ficar de 3 casacos dentro de casa. Mas a pior parte do clima holandês, na Holanda toda é assim, não é só em Amsterdã. A pior parte do clima é a chuva, que chove, 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 não para de chover. E aí, quando para de chover, fica 30 minutos sem chover e chove de novo. Então, assim, no final do ano passado, eu falei, né, pro pessoal aqui antes de começar, no final do ano passado, eu bateu um recorde de dias sem sol em Amsterdã. Foi, eu acho, se eu não me engano, uns 13 ou 14 dias sem sol. Esse é recorde, eu acho, de 100 anos, assim, 50, alguma coisa. Eu peguei os 10 primeiros dias, eu não fiquei o recorde todo. E foi bem depressivo, né? É uma sensação de, tipo assim, de você querer ficar em casa. É o que o Luca falou, esse frio, né, faz o, o estilo de vida ser mais recluso. E não é nem por escolha, é porque você vê aquele frio, você olha para fora, você não vê o sol, não dá vontade de sair de casa. Então dá esse negócio. Só que agora, quando passa do inverno, começa ali em março, abril, fica bem melhor. Assim começa a abrir um sol e aí dá vontade de fazer coisas, né? O verão, eu passei o início do verão agora, eu fiquei de junho até final de julho e foi maravilhoso, né? No verão, a cidade, inclusive no inverno, a cidade já é viva. Assim, eu falo que é recluso, mas
a partir de quinta até domingo, as ruas são lotadas, mesmo que estiver chovendo. E no verão, então, fica muito vivo. Os canais, Amsterdã é cheio de canal que passa os barquinhos. No verão, os canais que pode pular, né? As pessoas vão lá, ficam pulando, pegam sol na grama. As praias no norte do país ficam lotadas. Eu fui, sei lá, pelo menos umas 15 vezes pular na água dos canais, que é meio duvidosa, né? É meio suja, mas é divertido. Eu fui nas praias e a cidade é linda, só que o clima realmente, por grande parte do ano, é um desafio, mas eu acho que vale a pena. Eu acho que não é segredo pra ninguém que o clima na Inglaterra é cinza, e é mesmo. Principalmente no inverno, vindo do Rio, 16 graus era frio, e agora não tava pegando temperaturas tão frias quanto o Luca, mas chegava a alguns negativos, tipo -3, -5. Mas eu acho que a pior parte do inverno na Inglaterra não é nem o frio em si, mas mais a quantidade de chuva e vento. Porque chove muito e venta muito. Então não importa se você tá com 3 casacos e um guarda-chuva enorme, você vai passar mais frio do que você tá esperando passar. Quando você vê no seu celular, no aplicativo do tempo lá, que tá 3 graus, se começa a chover, você vai sentir mais frio. E também os dias são muito curtos. Assim como o Luca falou, no inverno, o sol nasce às 8 e se põe às 4. Chega um ponto em dezembro que o sol está quase nascendo às 9 e se pondo às 3. Então, se você tem um dia muito longo na faculdade, as pessoas acabam que não veem o sol direito por um dia todo. E isso pode gerar algumas questões, como a seasonal depression. E que realmente, como o Luca falou, você não acha que vai acontecer com você, mas acontece. Mas existem algumas precauções para ser tomadas, mas é um problema muito real, especialmente para alunos internacionais que não são acostumados com o clima. Mas eu acho que o que realmente mais me chocou foi essa questão dos dias serem muito curtos. Porque, ainda mais sendo uma mulher num país sozinha, você andar para casa depois que tá escuro, dá essa sensação de insegurança. Por mais que o país seja muito seguro e você tem uma certa garantia de que não vai ter problema, sempre dá um pouco mais de medo de sair depois de certo horário. Mas, mas quando chega um dia de sol, é o melhor dia da sua vida. Eu lembro do primeiro dia que deu 18 graus, assim, em fevereiro, tava todo mundo de camisa, todo mundo saindo pra tomar sorvete, pra andar no parque, e aí já muda o astral da cidade. Quando tá sol é muito bom. E a partir de abril, mais ou menos, o clima começa a melhorar muito, e o inverno na Inglaterra é muito bonito, apesar de ser muito quente, porque a cidade é muito estruturada pra sustentar um frio. Quando chega no verão, quando você tá dentro dos prédios, parece que tá mais quente do que do lado de fora porque não tem o costume de ter ar-condicionado ou uma ventilação muito boa, exatamente para se preparar para o inverno. Mas eu acho que o período realmente de novembro até março de inverno é mais tenso, mas depois o clima fica muito bom. Não é chuvoso e não é cinza como as pessoas acham o ano inteiro, mas realmente tem um período ali que faz bastante frio e chove bastante. Aqui em Toronto faz bastante frio também. O mínimo que eu já peguei foi -30, mas o pessoal não para, não. Eles continuam vivendo a vida como se fosse verão. Tem um campo de futebol no meio da faculdade, de futebol brasileiro mesmo, soccer. Não é futebol americano. E eles colocam uma bolha inflável em cima do campo, assim, e o pessoal joga como se fosse verão lá, de camisa, shorts e tudo. Tem uma experiência muito engraçada que eu tive, que eu tive a oportunidade de visitar as universidades que eu fui aceito, né? E eu acabei indo meio que de sul a norte. Eu terminei aqui em Toronto. E aí eu sempre perguntei, né? Aqui nessa universidade, quanto de neve precisa para fechar o campus? E aí, sei lá, eu comecei mais ou menos na Carolina do Sul. Eles falaram, 5 centímetros de neve, acabou as aulas, não neva muito aqui. Aí eu fui subindo um pouco e em Toronto eles falaram, a gente não fecha a universidade, assim, só se tiver um desastre total. Se tiver 1 metro de neve, tem aula mesmo e eles não param, não. Tem um sistema de túneis aqui, que o pessoal meio que vive embaixo da terra. Os supermercados são todos conectados assim nos túneis, dá para você ir para outros lugares sem sair na rua. E a gente vai tomar sorvete no auge do inverno, em dezembro também.
E o pessoal não liga muito, não. Eu acho bom, porque a vida não para, assim. Apesar do sol nascer muito tarde, se pôr muito cedo, e a gente sentir falta do sol, eu tenho que tomar vitamina D. Eu não sinto que eu cheguei a ter essa experiência da seasonal depression, não. O pessoal não para mesmo. Eles continuam indo. Bom, no meu caso, o clima é muito bom. E tem muito, muito sol. O período de chuvas ele é bem curto. A minha cidade, por ela ser um pouco. A minha cidade fica a 1h20 de carro de Madrid. Então, ela é perto, mas ela é um pouco mais alta. É como se fosse um Campos do Jordão, se for pensar em São Paulo. Então, por exemplo, esse ano, e eu sei que o ano passado também, no comecinho de março chegou a nevar. Só que é uma neve que dura no máximo algumas horas, ela derrete. Então é para você ter aquela experiência e depois ela vai embora. E no dia a dia não impacta de forma alguma. É, a adaptação é muito fácil. De verdade, do clima eu não consigo falar. Apesar de que é mais frio que o Brasil, é diferente, porque eu tenho certeza que mesmo lá fazendo mais frio do que aqui, aqui eu sinto mais. Porque é isso, é calefação, é diferente. Então, lá, quando chegava às vezes a sair do inverno e bater 23 graus, todo mundo ia pro lago na cidade de biquíni e, tipo, fazia como se fosse o lago de uma praia. Porque é diferente. A percepção de temperatura é diferente. Você faz tudo a pé, você tá se mexendo, não é a mesma sensação. Mas é essa a minha experiência. Eu acho que da Itália, eu moro no norte, então é um pouco mais frio, mas como eu sou do sul aqui do Brasil, eu estava bem acostumado, então acho que o frio não foi um grande problema. Faz 0, 5 graus, mas para mim é tranquilo. Acho que uma coisa que a Gabi falou que eu concordo bastante é que tu sente, pelo menos eu sinto muito mais o verão do que o inverno, pelo menos em Milão. Porque eles são super preparados para o inverno, então qualquer lugar que tu entra tem uma calefação boa, tu praticamente não sente frio, é super tranquilo. Mas no verão, que faz bastante calor, faz 30, 35 graus, Milão é super quente, eles não têm, pelo menos, a infraestrutura que eu, pelo menos, estou acostumado aqui no Brasil. Então, aqui no Brasil, tu entra em qualquer lugar, tem ar-condicionado no frio, tu não sente calor. Lá, não é tão assim. Então, tipo, tem lugares que não tem ar-condicionado frio, então, na faculdade é calor, então, eu sinto mais o calor do que o inverno, mais verão do que inverno, eu diria. Um ponto ruim só é que chove muito. Então acho que o Guilherme falou isso também de Amsterdã. Em Milão também chove muito. Eu lembro que no novembro teve uns 25 dias assim seguidos que não parava de chover. Então isso era bem ruim, mas tem que se acostumar. E eu tento continuar fazendo minhas coisas normal. Pego o guarda-chuva e saio para jantar com meus amigos, porque acho que é fácil ficar um pouco mais prostrado, acabar ficando em casa quando tá chovendo, principalmente, acho que até mais que frio. Mas acho que é importante tentar continuar fazendo as coisas normal. Mas isso também é que eu acho que falaram aí do verão, quando começa a ficar quente, os parques estão todos cheios. Tu passa 8, 9 da noite, tá sol e tem um monte de gente na rua, um monte de gente fazendo coisa. Então, esse é um ponto bem legal também, que no verão eles curtem muito na rua, muito. Mas eu diria que, em geral, o clima, tirando a parte da chuva, é tranquilo. Se eu posso Bom, adicionar uma coisa rapidinho? uhum, É só porque o Mário chegou a comentar dos túneis e que a cidade é preparada. Assim, eu tenho que dizer, aqui também é muito preparado, né? Tem os túneis, você tem no centro, os prédios são conectados por corredores, assim, é muito preparado. Eu acho que eu falei de um jeito que deu a entender que não acontece nada. Assim, a cidade é preparada, as coisas acontecem ainda. Mas para mim, isso é muito pessoal, né? Eu venho de um lugar do Rio de Janeiro que é muito quente sempre, então eu sou acostumado com calor sempre. Então, para mim, foi um choque muito grande. Eu acho que o Henrique comentou, acho que isso é muito importante. É importante que você não se deixe ficar prostrado e ficar em casa. É uma coisa que eu acho que eu fiz pouco no meu primeiro semestre, no meu primeiro ano, e eu deveria ter me forçado mais a não sucumbir ao frio, se a gente puder dizer assim. Eu acho que se você tiver uma força de vontade e forçar a fazer uma parada, a sair de casa quando está muito frio, eu acho que você pode lidar melhor com isso, melhor do que eu no primeiro ano, talvez. perfeito. Então, passou um pouco do tempo, mas como o pessoal está fazendo bastante pergunta, só para finalizar aqui rapidinho, cada um de vocês, se tivessem que falar para um aluno que está considerando
e estudar, morar aí onde vocês estão estudando? O que vocês diriam? É a melhor coisa do mundo. E eu falo de verdade. Eu acho que nada na minha vida. Eu acho que foi a decisão mais importante que eu tomei na minha vida. E eu acho que talvez isso não mude. Eu sou muito novo ainda, claro, mas é um crescimento pessoal que eu não consigo explicar. É muito, muito, muito. Eu acho que todos vão concordar comigo nas suas próprias experiências, né? É muito crescimento. Você, você entra na universidade fora e talvez, enfim, com certezas, com opiniões, que você tem certeza que você vai achar aquilo para sempre. E agora, no meu segundo ano, eu já sou outra pessoa, mas assim, outra pessoa mesmo, já tenho outras convicções. Então você é exposto a muitas culturas. Aqui em Minnesota, eu acho que esse frio, esse inverno, esse estilo de vida, ele te força a olhar para dentro e você começa a achar coisas dentro de você que você não sabia, porque você estava sempre ali socializando e sempre bombardeado com o estímulo de outras pessoas, sempre com alguém, e aí você tem que ficar sozinho. E aí você olha para dentro e começa a refletir, começa a chegar a conclusões que você não chegaria de outra forma. Então, falando de Minnesota especificamente, eu acho muito bom, eu acho que é desafiador, não é o melhor clima dos Estados Unidos, talvez seja uma cultura que seja um choque para muita gente, mas eu acho que te força a crescer demais. E Estados Unidos, em geral, eu acho que é muito divertido, é uma college experience muito divertida. Você está vivendo a sua universidade o tempo inteiro e falam aqui, não sei se na Europa fala muito isso, mas aqui falam que é sempre o melhor período da sua vida, né? Todo mundo aqui fala isso e todo mundo aqui parece concordar com isso. Então, realmente são 4 anos ou 5 anos, enfim, muito divertidos e eu acho que vale a pena. Você cresce e você se diverte muito. Eu queria pedir para repetir a pergunta, porque eu estava respondendo a gente no chat, eu não ouvi. O que você diria para alguém que está considerando estudar na Holanda? Ah, tá. Cara, vem, porque vale totalmente a pena. Eu peguei o finalzinho do que o Luca falou, que é um negócio de amadurecimento, e eu concordo totalmente. Aqui na Holanda, ou ir para Estados Unidos, ou ir para qualquer cidade dentro do seu próprio país. Se eu saísse do Rio de Janeiro e fosse morar, sei lá, em João Pessoa, ia ser, ia ser um amadurecimento de qualquer forma, porque morar sozinho é um negócio que você vai ter que enfrentar suas próprias dificuldades. Não, você não vai poder falar, pai, o que que eu faço? Ah, me ajuda aqui, pai. Eu liga para sua mãe, fala, mãe, me ajuda a fazer isso. Ah, como é que eu, sabe? Tá sozinho. Óbvio que você vai ter a faculdade te ajudando, vai ter seus amigos se você precisar, sei lá, mudar de casa, né? Quando eu fui mudar, eu chamei um amigo meu, a gente ficou carregando lá a mala. Mas assim, morar sozinho e ainda por cima morar fora do país é um negócio que abre seus horizontes, é um negócio que é uma bagagem que você vai carregar pelo resto da sua vida, porque é muito conhecimento que você vai ganhar, é muita experiência de vida e é uma coisa única. Não é todo mundo que tem esse privilégio, né, de poder sair do país assim, amparado pela própria família. Eu acho que é uma experiência que todo mundo devia ter, pelo menos. Não só o estudar, sei lá, viajar para fora do país para conhecer outras culturas, ouvir outras línguas e, no geral, assim, conhecer o país e as coisas que estão ao redor dele, né? Eu fui para Holanda, cara, desde que eu cheguei na Holanda, por conta de ser um país ali quase no centro, né, da Europa, eu visitei já uns 7 países novos. E assim, não é tão caro. Óbvio que tem países que são mais longe. Por exemplo, se eu quisesse viajar para Portugal, por exemplo, é um preço maior, porque é uma distância, assim, sei lá, umas 4 horas de voo. Mas agora, pô, de Amsterdã para Bélgica é 20 euros o trem. E é 2 horas, sabe? Para França, para Paris. Eu fui de ônibus. Óbvio que não é o melhor jeito de ir, mas paguei 10 euros no ônibus. Então, assim, eu acho que vale a pena totalmente se você for fã de viajar que nem eu e você quiser conhecer um mundo totalmente diferente. Eu acho que é tudo isso que eles falaram. Tipo, se você tem a oportunidade, vai, porque você não vai se arrepender. Você cresce muito como pessoa, como eles todos falaram. Você ganha oportunidades muito além do que você pode imaginar de ter no Brasil, tanto por ter uma liberdade muito maior de, como o Guilherme mesmo falou, de pegar um avião e ir para um país próximo, de conhecer novas cidades, ou de até mesmo explorar a cidade, fazer certos programas
diferentes, conhecer novas culturas. É uma experiência que abre muito a cabeça para coisas novas e é muito enriquecedor em questão de amadurecimento e crescimento. É óbvio que tem seus desafios, você tá sozinho em um país sem seus pais, mas vale muito, muito a pena. Eu acho que eu diria que, assim, se você quiser, sim, só vai. Porque eu, pelo menos, durante o meu processo, eu sempre ficava me perguntando, será que eu estou preparado? Será que eu estou preparado? Será que eu estou preparado? Tá preparado sim. O brasileiro é muito. Eles têm uma palavra aqui que é resourceful. É muito. A gente dá o jeitinho, né? A gente faz acontecer. O Brasil não é o país mais organizado do mundo, não é o país mais seguro do mundo, não é o país mais nada do mundo, apesar de ser o país mais bonito do mundo. Então, vai dar tudo certo. Se você precisar de arranjar alguma coisa, você vai estar mais preparado para arranjar alguma coisa sendo brasileiro do que às vezes sendo até mesmo tendo morado aqui a sua vida inteira. Então vai dar tudo certo. A maior parte dos meus medos nunca se realizaram e eu sempre tive me preocupando demais por coisas que nem sequer fariam diferença. Então só vai dar tudo certo. Eu acho que, além de concordar com tudo, é uma experiência de extremamente, assim, é autoconhecimento. Você sai de lá sabendo exatamente quais são seus limites, exatamente o que que é mais desafiador para você, o que não é. Então ele te joga para viver muitas experiências que, por exemplo, eu me comparando com as minhas amigas aqui que não foram estudar fora, às vezes nem eu tinha percebido que eu tinha mudado e elas vieram para mim e falaram: "Nossa, Gabi, você tá diferente". Então é isso, você mergulha tanto, nisso que você sai diferente, você sai, mais maduro. E principalmente para mim, saindo de São Paulo, essa coisa da liberdade é inexplicável. Assim, eu falo para as pessoas: "Nossa, você deve amar, né, sair na rua, pegar no celular e não se preocupar". E para mim esse já virou um novo normal. O que é esquisito é chegar aqui e ficar o tempo todo, assim, alerta. Então, para mim, principalmente na Espanha, eu tô tendo, assim, a melhor experiência que eu poderia ter imaginado. E é isso, você vai sentir muito medo, você vai chegar talvez achando que várias coisas vão errado, suas expectativas vão estar todas erradas, mas vai chegar uma hora que depois de 2 meses, você vai falar: "Caramba, fiz a escolha certa, sem dúvida nenhuma". E daí que chega a dúvida que até alguém me perguntou, se você vai voltar ou não, porque daí você abre uma porta que você não consegue fechar mais. Daí você sabe quais são as diferenças e a saudade sempre pega, né. Mas é isso, recomendo. Eu concordo com tudo, que todo mundo falou. É uma experiência realmente, assim, muito transformadora, muito positiva. Eu amo morar lá. Eu tô indo pro segundo ano e esse primeiro ano foi com certeza um ano mais, assim, maluco. Tu tá fazendo coisa o tempo inteiro, por estar na Europa também. Acho que como o Guilherme falou, tem oportunidade de viajar muito para muitos países, conhecer muita gente diferente. Então, eu realmente concordo muito com o que todo mundo falou, é fechar o olho e vir. Eu acho que uma coisa que eu diria é que, principalmente no início, dá muito medo, então, tipo, tu fica meio pensando em algumas coisas. E minha dica seria fechar o olho e ir também quando chegar na faculdade. Tem muitos eventos estranhos de coisas diferentes, assim. Não ficar com medo de não ir, não ficar na tua zona de conforto, então vai. Tu vai se dar muito bem com os brasileiros, porque é natural no início tu ter mais uma afinidade, e eu ainda tenho muitos amigos brasileiros, a maioria eu acho, mas também é legal tentar falar com gente diferente. Eu lembro que no primeiro semestre eu tinha falado poucos internacionais, porque eu tava assim, nossa, eles são meio estranhos, são meio chatos, são meio fechados. No segundo semestre eu meio que abri a cabeça, assim, comecei a falar com eles, e hoje eu tenho um monte de amigo de fora também. Então acho que, além de tudo que todo mundo falou, que é uma experiência super boa, se quando tu for também vai tranquilo e experimenta tudo para ver o que tu não gosta, ver o que tu gosta, vai atrás. Também teve uma coisa engraçada, eu tinha um amigo que ia numa reunião de anime da faculdade, tipo, eu nunca vi anime na minha vida. E ele falou, meu, vamos, e daí eu fiquei, pô, será que eu vou? Daí eu fui, e tipo, foi super legal, conheci um monte de gente bem divertida, assim, foi bem legal. Então acho que essa oportunidade de fazer coisa diferente, viajar, faz tudo. Por mais que vai ter momentos difíceis, momentos de estudo, momentos em que tu vai estar lá, e a galera vai estar aqui se divertindo, esse tipo de coisa, também tentar viver lá.
E que nem eu falei, por mais que tenha coisas difíceis, eu amo e acho que eu recomendo muito, muito para estar fora mesmo. Realmente é uma experiência muito legal e muito transformadora. Bom, gente, muito obrigada pela participação de vocês. Poderia ficar aqui mais horas e horas conversando com vocês. Todos eles realmente, né, foram nossos alunos e já, às vezes, 1, 2 anos de faculdade, já vê, nossa, são outras pessoas, realmente, como a Gabi falou. Então, espero que a gente possa ter mais momentos assim, né, de conversa. A Raíssa, vira e mexe, tem a feira de universidades, com alunos que estão na faculdade também. E assim, qualquer dúvida que vocês tiverem futuramente, quem já for aluno da Daqui para Fora, podem compartilhar com seus mentores, orientadores, que a gente faz essa ponte para vocês também, tá? E Henrico, Manu, Gabi, Mário, Guilherme, Luca, muito, muito, muito obrigada por terem topado participar aqui do nosso DPF Talks. Obrigada, pessoal. Boa noite. Muito obrigada, pessoal. Foi um prazer ter vocês aqui. Eu vou encerrar agora e é isso. Muito obrigada, meninas. Eu ficaria aqui horas com a gente conversando. Eu amei. Então, beijo e logo falo com vocês para participarem da feira da universidade, tá bom? Sim.